Bem, eu gostaria de pedir que vocês se juntem a mim agora para dar as boas-vindas ao irmão Roger J. Mornial, provavelmente um dos escritores mais populares da nossa igreja, ao nosso palco. Agora, vamos começar explicando por que estamos fazendo esta entrevista em um formato sentado. Em meu papel, acho que devo dizer logo de início, para que vocês não interpretem que estou sendo rude, é tanto entrevistar quanto interromper. E o motivo para isso é: Roger escreveu 5 livros. Agora, você tem uma esposa, 3 filhos, 12 netos. E seu ministério como escritor realmente começou quando você tinha 57 anos de idade. Naquela época, você não fazia ideia de que o Senhor iria iniciar um ministério de oração nacional e internacional. Você está trabalhando no seu 6º livro agora. E em um 7º. E você já tem outro em mente no qual está trabalhando. Ao mesmo tempo. Mas tem circulado vários rumores. Quando você me contou isso pela primeira vez, achei que você estava brincando. E então alguém ligou para a igreja central e disse: ouvimos dizer que o irmão Mor vai estar aí, mas vocês não souberam que ele morreu, então queremos começar desmentindo esse boato. Mas isso, eu acho, talvez tenha surgido do fato de que você realmente teve alguns desafios com a sua saúde. E é por isso que vamos fazer essa entrevista, sentados, e se sua saúde e força permitirem, você poderá visitar o pessoal. Conte pra gente como você está agora. Estado físico, bem, e tirando a situação do meu coração, estou com a saúde perfeita. Não tenho nenhuma dor ou incômodo no corpo. E para aqueles de vocês que leram meu último livro sobre oração, quando você precisa de respostas incríveis às orações, no primeiro capítulo, eu falo sobre ter sido acometido por uma dor no meu quadril esquerdo. Meu ombro direito estava travando. O calcanhar direito do meu pé eu não conseguia apoiar. E eu tinha dores fortes na lombar. E além disso, eu tinha problemas internos. Meu médico me disse, ele disse, bom, rapaz, eu perguntei para ele, eu disse, o que você acha do velhinho aqui? Ele disse, bom, eu penso mesmo que pensei sobre o seu coração. Ele disse, você tem muitos outros problemas. Mas ele disse, não se preocupe, eu tenho amigos, eles são cirurgiões. Eles vão consertar seu quadril, eles vão arrumar seu interior e eles vão te costurar. E você vai ficar como novo. E eu fui para casa naquele dia. Eu não gostei da ideia. À noite, acordei por volta das 3 da manhã. Isso foi há 4 anos. Meu quadril esquerdo estava doendo, terrivelmente. E eu conversei com o Senhor porque eu senti que o Espírito de Deus me impressionou profundamente que havia chegado um momento na minha vida em que eu deveria pedir ao Senhor uma ajuda muito especial. E eu conversei com o nosso Pai Celestial e disse a Ele que eu amo esse ministério de oração para exaltar Cristo como o poderoso Redentor que Ele é. E a vida das pessoas está sendo abençoada e beneficiada pelo Espírito de Deus. Mas eu disse, Pai, cheguei a um ponto em que tenho dificuldade de manter minha mente focada no que estou falando quando estou orando pelas pessoas, por causa da dor. E eu digo, Pai, o Senhor poderia me honrar de uma maneira muito especial? Pelo poder do Espírito de vida em Cristo? Jesus, de quem Paulo fala em Romanos 8, verso 2. Esse mesmo grande poder que ressuscitou Lázaro dos mortos, seja impartido a mim através do teu Espírito Santo, e para recriar todo o meu ser como eu era há 50 anos atrás. Agora, veja, com o Senhor, deixa eu te contar uma coisa sobre fé e pedir as bênçãos do Senhor. Nunca peça só pela metade. Vá até o fim. Ele é o Deus Todo-Poderoso e é capaz de fazer qualquer coisa. Ele diz, Pai, eu gostaria que o Senhor me reconstruísse, me refizesse, para que o Espírito de Deus repouse sobre mim. E veja, Romanos 8, 11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós,
Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao vosso corpo mortal. Corpos pelo seu Espírito que habita em vós. Então eu levei isso ao pé da letra e disse: Pai, estou tão feliz que o Senhor está disposto a fazer isso por mim. E eu espero que, em 3 dias, eu não tenha nenhuma dor no meu corpo. Agora, Ellen White diz em Parábolas de Jesus que Deus Ele anseia que nós o busquemos pela fé. Ele deseja que esperemos grandes coisas dele. Então eu disse: Pai, eu quero alguns milagres realmente grandes aqui. E sabe, isso foi há 4 anos. E em 3 dias eu não sentia mais dor em lugar nenhum do meu corpo. Mas deixe-me explicar sobre o meu coração. Eu disse: Pai, quanto ao coração, por favor, não toque nele. Por favor, não toque no coração. Não me cure completamente porque, Pai, eu não terei um ministério de oração. Eu não terei um. Vou viajar pelo mundo, contando como era bom ter tido um ministério de oração. Para ter um ministério de oração é preciso tempo. Você pode orar e com um coração ruim, eu posso descansar bastante. Então eu oro muito. E eu tenho, sabe, agora mesmo, eu tenho mais de 25.000 nomes na minha lista de oração, ou, como eu sempre digo, no meu lenço de oração. Tenho tipo uma torre de 2 metros de altura cheia de cima a baixo. Tem mais de 1.700 cartas lá dentro. E outra torre está mais ou menos pela metade. E o Senhor fez por mim o que eu pedi para ele fazer. Então, tirando o problema com o seu coração, seu médico disse no último exame que está funcionando a cerca de 40%. Bem, o médico olhou para mim e disse: Como você está? Meu cardiologista. Eu disse: Bem. Era para ter algo errado comigo? Não, ele disse: Bom, parte do seu coração está morta. Estou muito preocupado com isso. Sabe, tipo, 1984, 1º de dezembro de 1984, que foi 14 anos atrás. Eu fui parar no hospital em Niagara Falls, no Canadá, quando a Hilda e eu dirigimos com a mãe dela de Nova York Central, onde morávamos, até Niagara Falls, onde ela morava. Eu disse, ficava na época. E no sábado de manhã, às 10 horas, fui levado para a emergência da sala do hospital. E o médico disse para minha esposa: se vocês tivessem chegado aqui 20 minutos mais tarde, seu marido teria morrido. Então eles descobriram, em pouquíssimo tempo, especialmente no domingo de manhã, que um vírus tinha danificado meu coração. E bem naquela hora, o médico me disse depois que havia o seguinte: as amostras de sangue que ele estava coletando às 6 horas da manhã estavam carregadas de tecido cardíaco, o que significava que o coração tinha começado a se deteriorar. Quando eu perguntei a ele, na terça-feira, fazia 1 ano desde o sábado de manhã até a terça, eu disse ao médico: qual é a possibilidade de eu sair vivo deste lugar? E ele olhou para mim e disse: você quer mesmo saber? Eu disse: sim, porque isso é importante. Vai me ajudar a saber como orar da maneira certa. E ele olhou para mim e disse: você é um homem de oração. Eu oro por muita gente. Vou orar por você a partir de agora. Você está cuidando de mim desse jeito. E ele ficou um pouco tocado com isso. E ele disse: bom, eu vou te contar. Vai ser preciso um milagre. Não, ele disse: vai ser preciso mais do que um milagre para tirar você daqui com vida. Vai ser preciso muitos milagres. Eu disse: obrigado, doutor. E foi isso. Agora, para quem já leu meu livro, seu primeiro livro sobre oração, Respostas Incríveis, Incríveis à Oração. Eu conto essa história aqui da minha experiência na unidade de terapia intensiva do Great. Vamos voltar um pouco para a sua conversão. Franco-canadense nascido. Na Segunda Guerra Mundial estava na Marinha. Sim. Agora, logo depois de sair da Marinha, aconteceram algumas coisas que te levaram a se envolver. Não de forma passiva, mas diretamente com associações demoníacas, adoração e o movimento espiritualista. Conte um pouco sobre isso para que as pessoas saibam de onde você veio. Ao sair da Marinha Mercante, eu descobri que havia milhares de
homens alistados que estavam procurando emprego. Eles não estavam mais no serviço militar e conseguir emprego em Montreal era meio difícil. E eu aceitei um trabalho para conseguir me sustentar. No Windsor Bowling and Billiards, em West Senca, Catherine Street, que é a rua principal de Montreal. E eu era assistente do gerente da sala de bilhar. É lá que todas as pessoas ricas, sabe, frequentam um bilhar. Então acabou que, numa noite, por volta das 6 horas, esse cara entrou lá e disse: "Ei". Eu me virei e olhei para ele. Ele disse: "Você está vivo". Eu disse: "Claro, eu ouvi dizer que você tinha sido torpedeado no Atlântico Norte e que tinha morrido". Você teve esse problema a vida toda, não é? Sim. As pessoas entendem errado. Ele disse: "Cara, que bom te ver". E ele apertou minha mão. Ele disse: "Por que você não janta comigo hoje à noite? Tenho várias coisas legais e interessantes para te contar. Nossa, minha vida está cheia de bem-estar". Eu disse: "O que foi? Você herdou alguns milhões de dólares". Não, é melhor do que isso. Melhor que isso. Perguntei ao chefe se podia sair mais cedo. Quarta, não tinha muita gente. Ele disse: "Você não pode sair mais cedo". A gente estava sentado comendo nossa refeição e ele disse: "Cara, deixa eu te contar uma coisa. Eu me tornei membro de uma sociedade que se comunica com o espírito dos mortos. O que você acha de conversar com o espírito da sua mãe falecida? Saí com o motorista quando tinha 4 anos. Eu disse: "Não teria interesse nenhum". Ele disse: "Eu conversei com meu pai". Ele disse: "As coisas que ele está fazendo são fabulosas. Esses espíritos de entes queridos que já partiram se importam com o nosso bem-estar aqui nesta terra e eles querem te ajudar. Eles querem estar com você. Eles querem te ajudar". Então ele me disse: "Olha, por que você não vai a uma sessão espírita comigo no próximo sábado à noite?" Eu disse: não estou interessado. E tentei mudar de assunto, mas ele não queria mudar de assunto. Ele disse: "Não, olha, você é um covarde". Não sei dizer. Ele disse: "Eu conhecia mais você quando não tinha medo de nada. Você pintou o mastro principal de 70 pés do navio. Ninguém mais queria ir lá". E ele disse: "Não, você é um covarde. Ou você vai comigo no sábado à noite". Eu disse: "Eu vou com você". E foi assim que começou, por alguns meses. A gente teve aquelas ciências e aconteceram muitas coisas muito interessantes. Se você quiser ouvir sobre isso, eu te conto, mas acho que sou muito bom nisso. Estão em seus livros. Está naquele Viagem ao Sobrenatural com o Sobrenatural, certo? Ok. Não tem ninguém lá, então. Isso se chama upload. Você disse as câmeras recolhidas? Isso mesmo. Você tem que segurar por um tempinho e depois a gente coloca no chão. Isso, tá bom, beleza. Tudo que eu quero é ser reconhecido. As pessoas dizem que eu estou morto. Meus arbustos não estão mortos. Então, várias coisas fascinantes aconteceram nessas sessões. Mas, finalmente, chegou a um ponto em que, de repente, essas coisas estavam voando pela sala e você estava tendo. Demônios e espíritos estavam falando com o grupo e fazendo promessas. Vou te contar uma historinha bem curta aqui. A gente foi a uma dessas sessões num sábado à noite. Desculpa, no começo da noite de sábado, e tinha um convidado. Exorcista, ou como você quiser chamar, médium, que estava falando ali. Meu amigo diz: "Ei, aliás, aquele grande homem, o líder da banda. O famoso líder da banda vai estar lá com a esposa dele". Eu disse: "Sério? Poxa, eu gostaria de conhecê-lo". Agora, esse homem pertencia a uma alta sociedade luciferiana de adoradores de espíritos. O que aconteceu foi que o espírito, esse conselheiro espiritual, que é um dos principais anjos de Satanás, tinha dito ao sumo sacerdote da sociedade, cerca de 1 ano antes, que o grande mestre queria trazer 2 pessoas para a sociedade, que seria um grande trunfo para o grupo em Montreal.
e tinha dado nossos nomes, mas o padre tinha se esquecido completamente disso. O que aconteceu foi que esse George, esse líder da banda, ele foi orientado pelo anjo. Você vai com sua esposa a essa sessão. Você finge que está realmente se divertindo, mas está lá por um único motivo: trazer esses caras para a sociedade. E é assim que você vai fazer. Quando sua esposa estiver entretida conversando sobre o médium visitante, e você perceber que esses rapazes querem ir embora, diga à sua esposa que você está indo para casa descansar, mas ela pode voltar para casa com os Ballinger, que moram só algumas casas adiante. E o anjo disse para ele: saia ao mesmo tempo que os dois rapazes e pergunte se eles vão de carro ou de bonde. A gente saiu de lá e o George falou: ei, escutem, vão de carro? Não, vamos pegar o bonde, que fica a 2 quarteirões daqui. Entra no carro. Ele tinha um Lincoln grande, novinho em folha. Entra no carro. Ele disse: eu levo vocês lá. E no caminho, ela fala: por que a gente não vai a um restaurante chique na Western Catherine Street? A gente come uma comida boa e toma uns drinks. E você me conta mais sobre sua marinha mercante. Experiências. Então, depois que a gente já estava sentado lá, ele pergunta: há quanto tempo vocês estão envolvidos com feitiçaria? Ele disse: o quê? Ele perguntou: há quanto tempo vocês estão envolvidos com feitiçaria? Ele disse: sabe, os espíritos, os supostos espíritos dos mortos, eles não são espíritos dos mortos. Eles são espíritos demoníacos e estão enganando todo mundo. Eles são da mais baixa hierarquia. Anjos de Satanás. E ele continuou nos contando um pouco mais e nos convidou para uma das reuniões deles na semana seguinte, para a noite de quarta-feira. E da noite seguinte, mas quando a gente saiu de lá, estava tão iluminado que eu pensei comigo mesmo: esse cara nunca vai buscar a gente para ir a essa reunião. Mas, para minha surpresa, um dia à noite, ele ligou para a gente. Bem, meu amigo morava a cerca de 2 quarteirões de onde eu morava, mas ele nos pegou ali mesmo e nos apresentou aos membros da sociedade secreta. E eu fiquei muito impressionado, porque todos eles eram profissionais, comerciantes, pessoas, empresários de grande capacidade, pessoas ricas, e havia vários médicos, advogados e outras pessoas. Agora, nesse momento, você percebe que essa sociedade não era apenas de médiuns fazendo sessões. Você sabia que aquilo era o submundo. Eles tinham pinturas lindas, em tamanho real, de anjos que haviam aparecido, anjos de Satanás, vestidos com diferentes trajes de diferentes épocas. E eles haviam se materializado. Primeiro, eles se materializavam nessas formas, depois eram fotografados, e então faziam as pinturas deles. E quando visitei a sala de adoração dos deuses, fiquei impressionado ao ver que havia mais de 100 dessas lindas pinturas ao redor de toda a sala de adoração dos deuses, e todas elas eram o melhor de Satanás. Conselheiros espirituais. Então eles tinham essas pinturas em tamanho real de demônios que já haviam aparecido, e fizeram pinturas deles. Nós ficamos tão impressionados, meu amigo e eu, que não conseguíamos acreditar que, tendo nascido e sido criado como católico, você pensa no diabo, estando no centro da terra, no fogo, coberto de fuligem, com... Você sabe, parecia horrível. E então você descobre que, na verdade, o grande conflito começou nas cortes do céu. E os demônios são lindos. E os anjos, os pecados dos anjos, são lindos. Seres brilhantes, seres belos. O sumo sacerdote me disse que, quando ele estava em Chicago, visitando lá, um anjo apareceu para ele. E ele disse que o brilho era tão intenso que ele conseguia olhar para o ser. Mas precisava fechar os olhos. E o conselheiro espiritual, o anjo, disse a ele que o sujeito que ele tinha deixado responsável, o outro material sacerdotal, estava prestes a destruir tudo que os espíritos tinham feito para trazer meu amigo e eu para a sociedade.
e que ele deveria ligar imediatamente e fazer esse cara mudar de ideia. Ele não tinha feito isso. Quando George quis ligar para ele e disse que gostaria de nos levar, ele respondeu de jeito nenhum. Ele disse: se o sumo sacerdote quiser trazê-los aqui, ele mesmo vai ter que estar presente. E isso vai ser no futuro. Agora, eu lembro de ter lido que os espíritos estavam oferecendo diferentes dons e poderes, e em certo momento, você recebeu o poder de ter sonhos sobre em qual cavalo apostar. E você ganhou. Os apostadores pediram para parar porque você ganhou dias seguidos. É isso mesmo? Eles me disseram que iam me dar um tiro. Então, quando ouvi isso, disse ao rapaz: quero voltar para cá. Em todas as corridas que apostou, ganhou vários dias. Aqui está o que aconteceu. O sumo sacerdote nos disse, para mim e para meu amigo, que o grande mestre gostaria que fossemos iniciados na sociedade. No dia 31 de outubro, no resort deles nas Montanhas Laurentides, ao norte de Montreal, ao norte de Center, Ágata. E que ele não podia nos dizer o que o grande mestre queria que fizéssemos como carreira, mas que seria um trabalho tremendo e importante que nós dois teríamos que realizar. Meu amigo disse: você quer que seja iniciado a qualquer momento. Mas eu disse ao padre: naquela época, eu não sabia muita coisa. Eu disse: meu reverendo. Eu chamava o cara de reverendo. Eu entendo como o grande mestre pode querer que sejamos iniciados agora, mas de alguma forma eu não sinto que quero ser iniciado dessa vez. E se fosse, tipo, na primavera do ano ou algo assim? Ele disse: bom, vou te dizer uma coisa, eu não sei. Ele disse: você não quer desafiar o bom mestre, o mestre supremo. Por que o grande mestre? Porque ele diz que isso é muito ruim. Então, ele disse: o grande mestre é quem? Só quero esclarecer que o grande mestre é Satanás. Mas eles ainda se referem a ele como grande mestre, ou Lúcifer, ou Lúcifer. A gente não o chama de cidade. Há muito poucos amigos, mas muito poucos. Ele disse: olha, vou fazer algo por vocês, especialmente por você, Roger. Vou orar ao grande mestre para que ele te dê um presente. Que tipo? Você pode dar 3, 4 ou 5 e escolher. O que você escolher será seu. E eu disse: bom, seria muito bom se eu tivesse o dom da clarividência, onde eu pudesse ver. Nas apostas. Quando você aposta nos cavalos, nas apostas, você vê todos os nomes dos cavalos e as pistas. Belmont, seja qual for a corrida, entende, e saber qual seria o vencedor. Eu disse: isso seria ótimo. Eu poderia ganhar um bom dinheiro. Isso provavelmente funcionaria com o mercado de ações também. É, provavelmente funcionaria com qualquer coisa. Mas ele disse, isso é seu, você conseguiu. E, de fato, pouco tempo depois, eu tive um sonho. E eu sonhei que fui até o agenciador de apostas em um sábado de manhã. Eu vi o calendário, a data é tudo, e vi todos os cavalos correndo em 3 corridas diferentes. E o vencedor era aquele que brilhava. Ele estava brilhando. Brilhando. E esse era um deles. Ele estava pagando 21 para 1. Esse cara, esse cavalo, ele era tão ruim. A possibilidade de ganhar era tão pequena que ele pagava 21 para 1. Em outras palavras, se você apostasse $1, você ganharia 21, entendeu? Ele ganha. Bem, esse era o que brilhava. Eu disse: rapaz, aí eu disse: você começou você está com uma boa aparência. Então eu disse para mim mesmo: bom, naquela época, dinheiro era. Você sabe, você é escasso. Aí eu falei: bom, quero apostar $2 nesse cara. Então apostei $2 e aí ele ganhou. Esse foi o primeiro. Depois apostei $20 no cavalo 2121 e esse aí. E então eles chamaram a atenção de todo mundo. Todo mundo disse: não acredito nisso. Alguns caras estavam batendo punho no balcão. Porque diziam: esse cavalo não vale nada. Ele nem deveria estar nessa corrida. E aí ele ganha. Então eu estava com esses caras e falei: sabe o que aconteceu? Quando voltei na semana seguinte,
Saí de lá com um monte de dinheiro no bolso. Fui até a Rua Center, Rua Caterine. Fui a uma das melhores lojas masculinas e comprei um terno de $200 para mim. Muito dinheiro à época. Naqueles dias, em 1946. Um monte de dinheiro. Enfim, voltei na semana seguinte. E o homem na cabine disse: "Você é o Roger?" Eu disse: "Sim." Enquanto eu colocava um dinheiro lá, ele disse: "O chefe gostaria muito de te ver." O chefe dos apostadores. Sim, o chefe. "Você está sob a operação." E ele diz: "Você vai até aquela porta ali." Ele disse: "Ok." Então ele me entrega meus bilhetes. E eu entro lá e bato na porta. "Pode entrar." Era tudo em francês, claro. Em 3, Messier. Aí ele me vê. "Você é o cara. Você é o Roger." Eu disse sim, venha aqui. Ele disse, sente-se na frente da minha mesa. Ele se levantou, deu a volta, fez um grande círculo ao meu redor, me olhou, sentou e disse, você não parece um vencedor. Você não parece um cara que entende de cavalos. Bom, eu disse, eu não. Eu só tive sorte. Ele disse, vou te falar uma coisa. Não sei de onde você está tirando suas informações, mas a gente não gosta mais disso aqui. Você está levando muito do nosso bom dinheiro. Então é o seguinte, da próxima vez que você aparecer aqui, vou mandar alguns dos meus capangas atrás de você. E eles vão meter uma bala bem aí. E eu não quero mais te ver por aqui. Agora, se você quiser o endereço e o nome de vários bookmakers em Montreal, eu te dou uma lista completa deles. Eu disse, não, não é necessário. Senhor, eu não vou voltar. Ele sabia que você tinha informação privilegiada, só não sabia o quão privilegiada era. Então, a pressão para ser iniciado aumentou. E isso foi em outubro. E eu cheguei em casa numa quarta-feira à noite, e depois dos exageros. Isso colocou muita pressão em mim, e fui para a cama, mas não consegui dormir. Eu terminaria de manhã. Estou deitado na cama ali. E agora? Essa foi uma oração lindíssima, bem curta, e eu nunca pensei que estivesse orando. Mas olha, escuta isso. Eu disse, se existe um Deus no céu que se importa comigo, me ajude. Eu não sei quanto tempo fiquei acordado depois disso, mas a próxima coisa que percebi foi o despertador tocando, e eu levantei e fui trabalhar. Agora, algo lindo aconteceu. Eu trabalho numa fábrica de bordados. E eu estava trabalhando na minha máquina e chegou o intervalo do café das 3 da tarde. E eu fui lá fora para fumar um cigarro. E um dos chefes, veja, eles eram judeus. Um dos chefes disse, ei, Roger, quando você subir, venha até meu escritório. Quero conversar com você. Ok, então eu voltei e ele disse, pode entrar, feche a porta. Eu pensei comigo mesmo, o que está acontecendo? Ele nunca fecha a porta, a não ser que queira demitir alguém. Eu observo, sou observador. Eu disse, qual é o problema? Não tem problema. Mas ele disse, bem, você pode chamar de problema, provavelmente. Você reparou naquele cara que esteve aqui hoje de manhã, que eu mostrei a fábrica? Eu disse, sim. Eu disse, o cara negro? Sim. Então, ele vai começar a trabalhar aqui na próxima segunda-feira. E ele é cristão, mas guarda o sábado judaico. Como assim ele guarda o sábado judaico? Ele guarda o sábado bíblico da criação, aquele que Deus criou o mundo, a terra e abençoou esse 7º dia. Ele guarda como os judeus fazem, como os judeus ortodoxos. Aí eu disse, e daí? Quero descobrir a que denominação ele pertence. Isso está me atormentando. Ele disse, mal consegui dormir ontem à noite, que eu precisava descobrir. A que denominação esse cara pertence? Mas ele disse, não vou começar a fazer esse tipo de coisa. Ele disse, você é meu amigo, me faz um favor. Descobre isso para mim, eu disse. Claro, sem problema, ele falou, vou pôr ele para trabalhar na máquina ao seu lado. Isso é na fábrica de bordados. Ele disse, você vai ter várias oportunidades de conversar com o cara, mas não deixe ele perceber isso. Sou eu quem precisa saber a que denominação ele pertence. Ok, não se preocupe. Então, para resumir a história, minha máquina estava arrebentando as linhas e eu tinha que voltar e começar tudo de novo. E eu fiquei muito irritado com tudo aquilo e comecei a chamar os santos. Eu era católico naquela época. Quando eu era um ex-católico, você sabe, eu estava chamando os santos do céu.
Então chegou o intervalo do café às 10 horas. Desci e estava contando para o Cyril. Falei, você já viu algo assim acontecer? O chefe vem, ajusta a máquina, trabalha 15, 20 minutos achando que funciona bem. Funciona perfeitamente. Volto para a máquina e as linhas arrebentam na hora. E ele disse, eu não sei o que é. E eu disse, você tem alguma sugestão? Ele disse, olha, vou te falar uma coisa. Se eu fosse você, pegaria mais leve com o Senhor. Eu ouvi você conversando com os santos lá em cima há pouco tempo. Mas ele disse, eu ouvi o nome do Senhor e pensei que você viu isso, você pediu minha opinião. Eu gostaria de te dizer para pegar leve com o Senhor. Tudo vai ficar melhor. Eu disse que, Senhor, essa é minha deixa. Falei, soube que você é religioso. Qual sua denominação? Ele, sou adventista do 7º dia. Ele disse, adventista do 7º dia, e explicou o que o nome significava. Eu disse, isso é interessante, é interessante. E eu fiz a ele algumas outras perguntas. E então, era hora de voltar para o andar de cima. Eu disse para ele, olha, você trouxe seu almoço? Ele disse, sim. Que tal a gente sentar lá na doca de carga, nos fundos do lugar, e almoçarmos juntos? E você me conta mais sobre suas convicções religiosas. Sobre esse negócio da vinda do Senhor e de recriar, sabe? Ressuscitar as pessoas e recriar a terra depois de tudo isso. E você não vai ser só um espírito voando nas nuvens do céu se for salvo para o reino de Deus. Ele disse, a gente vai conversar sobre isso. Então tivemos uma boa conversa de 1 hora e à tarde, por volta das 2, os espíritos começaram a me oprimir. Era no mês de outubro. As janelas estavam abertas uns 10 ou 12 centímetros no avião. Estava frio, fresco, e eu comecei a suar. Então tirei minha camisa, desabotoei e enrolei as mangas. E mesmo assim eu continuava suando ainda mais. Então fui ao banheiro masculino e, assim que eu tranquei a porta, comecei a ser agarrado e sufocado. O suor era tanto que eu fiquei em cima do vaso sanitário e a água simplesmente escorria ali. E eu disse para mim mesmo, a menos que o Deus me ajude, os espíritos vão acabar comigo. E instantaneamente, simplesmente. Então você sabia que havia poderes demoníacos tentando te sufocar naquele momento? Sim. Então, às 3 horas, não, foi às 5 horas, eu disse para ele, eu falei, que bonde você pega? Onde você pega o bonde? Ele disse, bom, eu pego ali, 2 quadras daqui. Eu falei, quero caminhar com você. Escuta, se eu fosse até a sua casa, você poderia me mostrar na Bíblia, sabe, aquelas coisas que você me falou hoje sobre suas convicções religiosas? Claro, ele disse, eu ficaria feliz em mostrar. Eu disse, tudo bem. Aí ele falou, que tal no próximo fim de semana? Não, eu disse, quero dizer hoje à noite. Hoje à noite. Hoje não é uma boa noite. Ele respondeu, tem um cara que vai lá em casa comprar meus discos de jazz. E ele disse, sabe, eu já adiei para ele 2 ou 3 vezes. Eu disse, bom, sinto muito, mas eu realmente gostaria de estudar a Bíblia com você. Ele falou, e amanhã à noite ou depois? Vai ser tarde demais. Meu amigo, tarde demais. Para sempre tarde demais. E ele disse, tá bom, então esteja aqui. Esteja na nossa casa às 7 horas. Estaremos esperando por você. Aí eu chego na casa dele e ele me apresenta para a esposa dele, então diz, bom, eu preciso te explicar uma coisa. Eu escuto. Ele disse, eu não sou adventista do 7º dia. Achei que você fosse porque me perguntou e eu disse que era fácil para mim fazer isso, mas não tinha tempo para explicar. Não sou membro batizado da Igreja Adventista do 7º dia. Provavelmente serei batizado em breve, pois estou quase decidindo sobre o sábado. Ele disse, minha esposa é adventista do 7º dia e vai nos ajudar. Ela conduzirá os estudos bíblicos hoje à noite, se tudo bem para você. Eu disse, claro. E ela explicou que eles tinham esses pequenos estudos bíblicos, 28 estudos bíblicos para pessoas de quarta-feira. E em uma folha, que representava um estudo, havia talvez umas 18, 20 perguntas. E então você procura a resposta na Bíblia. Então eu disse, tudo bem. Então tivemos nosso primeiro estudo bíblico sobre a palavra de Deus. E então eram 8 horas e eu disse para Cíntia,
E ela está sorrindo agora. Olha só. Não é lindo isso? Ela se lembra disso como se fosse ontem e já se passaram 51 anos. Eu disse, Cíntia, qual é o título do próximo estudo bíblico? É Daniel 2. Eu disse, sobre o que? Então ela contou um pouco e eu disse, vamos fazer esse estudo bíblico agora. Não, disseram, por que não voltar? Podemos fazer no próximo fim de semana? Não. Eu disse, hoje à noite, agora mesmo. Então, Cyril disse, ok, vamos fazer. Então agora são 9 horas. Eu disse, que estudo fantástico. Que interessante. E eu disse, qual é o título do terceiro estudo? O título. E ela olhou e ela disse, é tal e tal. Eu disse, fantástico. Vamos fazer esse estudo também. Eu perguntei, que horas vocês costumam ir para a cama? Eles disseram, a gente vai dormir por volta das 11 horas. Depois, ele disse, depois que eu ouço o noticiário da noite. Ótimo, eu disse, temos tempo para mais um estudo. Agora, ele disse, deixa eu te explicar. Nós temos um problema sério aqui. Ele disse, o nosso pastor tem nos dado uma palestra sobre como dar estudos bíblicos de forma eficaz. E ele nos diz que nunca devemos dar mais de 2 estudos bíblicos por semana para as pessoas e que eles devem ser, tipo, um talvez na segunda, terça ou quarta-feira e o outro no domingo. Ou sábado, algo assim. Nós já tivemos. Quantos tivemos agora? 3? 2. Ele disse, já passamos da nossa cota. Eu disse, fico tão feliz que você me contou isso. Sobre o seu pastor. Olha, eu prometo que não vou contar nada para ele. Você quer contar para ele? Eu não vou contar para ele que, quando eu encontrá-lo, que tivemos 3 ou 4 estudos bíblicos na primeira noite. Isso é proibido. A gente sabe disso. Isso mesmo. Ele disse para Cíntia, você pode. Vai lá, Cíntia. Então, Cíntia e eu tivemos outro estudo bíblico. Agora já eram 10 horas. Eu disse, qual é o quarto? Ele, ainda não vou contar o nome, o título. Eu vou te falar uma coisa. Eu disse, achava que vocês eram pessoas legais, cristãos amorosos que queriam ajudar uma alma perdida. Agora se recusam a me dar outro estudo bíblico. Eu disse, olha, eu só acho que N, não consigo entender isso, sabe? Ele disse, o que aconteceria se a gente não estudasse hoje à noite? Eu disse, vou te falar uma coisa. Deixa eu ser honesto com você, tá bom? Eu não posso te contar o motivo pelo qual estou participando desses estudos bíblicos, mas se eu voltar aqui amanhã à noite para o 5º estudo bíblico, vai ter sido um super milagre de Deus eu ainda estar viva. A irmã disse, você faz parecer que é uma questão de vida ou morte. Eu disse, é exatamente isso. E te conto depois, se as coisas derem certo para mim. Eu tinha tanta certeza quanto tenho de que o sol vai nascer amanhã que os espíritos iam acabar comigo naquela noite. O sumo sacerdote tinha nos contado sobre alguns acidentes que tinham acontecido, alguns dos membros deles que tinham decidido. Isso realmente não é para mim. Um cara, sabe, ele disse ao sumo sacerdote, acho que eu vou pedir para você me dispensar dessa irmandade. Ele disse, isso não é para mim. O cara disse, espera aí, não volte atrás com o grande mestre, porque isso vai te custar a vida. E ele disse, quero ver o dia que isso vai acontecer. Ele foi embora, e então ele saiu naquele dia do trabalho. Conselheiro espiritual, o anjo, apareceu para o sumo sacerdote e disse, esse homem vai morrer em um acidente de carro. Logo adiante, e ele vai ser decapitado. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Então, sabe, eu sabia muito bem que os espíritos já estavam bem cientes do que eu estava fazendo e que eu não ia durar muito tempo. E você sabia que, ou pelo menos acreditava, que se você tentasse sair dessa sociedade satânica, você estaria acabado. Essa era a minha vida, Então, naquela noite eu me despedi. Não esperava vê-los de novo.
Mas na manhã seguinte, eu acordei e eu esperava algum tipo de acidente no caminho de casa. Mas eu acordei na manhã seguinte, estou vivo. Você sabe? E está lindo à luz do dia. Eu tinha, claro, conseguido que eles se comprometessem com mais estudos bíblicos para terça-feira. Entende? Pelo menos um. É o dia seguinte? Dia seguinte. Então, no dia seguinte, quando eu estava lá, tivemos mais 4, entende? Agora eu tinha certeza de que não os veria na quarta-feira. Apertei a mão deles e disse, Dan, se eu ainda estiver vivo, estarei aqui amanhã à noite para o estudo bíblico número 4, que será o 9º. Veja, tivemos 28 estudos bíblicos em uma semana, 7 dias. Então, o que aconteceu aqui? Tenho ideias para a nova série evangelística. O que aconteceu aqui? Na terça-feira à noite eu tinha tanta certeza de que não viveria por muito mais tempo que... Pensei, bem, foi bom aprender as verdades. A verdade sobre o Criador, porque o sumo sacerdote sempre ensinava quando... Veja, eles não se referem a Deus como Deus. Eles sempre se referem a Deus como Criador, sempre como Criador. O grande Deus é Lúcifer, o grande mestre é. Então, não dê glória a Deus por nada, exceto por ele ser o Criador. E eu disse, bem, é isso, essa é a questão. Na quarta-feira, quando voltei daqueles estudos bíblicos, eu estava tão emocionado na alma que nem sabia como orar. Mas havia em mim uma alegria, uma felicidade tão grande em relação ao Deus que se importa, entende? Não sabia o nome dele, mas eu sabia que ele era o Deus que se importava. Porque eu disse, se existe um Deus no céu que se importa comigo, me ajude. Então tivemos mais 2 estudos bíblicos, e esses estudos fizeram maravilhas por mim. Quando terminamos esses 2 outros estudos bíblicos, já tivemos mais 4 logo em seguida, e depois mais 2. Mas agora eu sabia dentro de mim que eu também tinha um grande mestre, e que ele era muito melhor do que o grande mestre a quem eu tinha servido por um tempo. E também, eu me tornei muito ousado. Eu decidi ali mesmo que, com a graça do Senhor Jesus e o poder de Deus e do seu Espírito Santo, eu não precisava me preocupar com o sumo sacerdote nem com as balas. E com decapitações por acidentes. Agora, deixa eu te interromper. Quanto tempo faz isso? 51 anos atrás. E você fez 27 estudos bíblicos em uma semana? 28. Você já ouviu o irmão Mornial mencionar isso, mas o casal que deu esses estudos bíblicos para ele está aqui esta noite. Podem ficar de pé? Pode sim. Cecília e Cíndia, fiquem de pé. E mostrar os estudos bíblicos? Sim. Suba no degrau, em qualquer um dos degraus. Chegue pouco mais perto. Venha ao degrau. O Cecil está segurando. Este é o conjunto de estudos bíblicos que ele deu para o Roger. Há mais de 50 anos. Isso mesmo, 51. E não é incrível? Rapaz, naquela época você precisava de uma lupa para ler isso. A impressão era muito fina. Eu já não consigo mais ler. Você não consegue mais ler. Elas são pequenas demais. Oh, louvado seja o Senhor. Eu acho notável como o Senhor preservou esses estudos. E tenho certeza de que esse casal realmente não esperava por isso. Aqueles estudos bíblicos que eles estavam dando acabariam resultando em um ministério que, na essência, tocaria a vida de centenas de milhares de pessoas. Então, quando você dá um estudo bíblico para uma pessoa, nunca subestime qual será a influência disso a longo prazo. Não é maravilhoso? Então, isso é basicamente tudo que vou dizer sobre essa parte. na quarta-feira à noite, quando cheguei em casa, tinha uma carta, um bilhete na minha porta do meu amigo. Na quinta-feira à noite e na sexta-feira à noite também. Porque a gente terminava nossos estudos às 11 horas e eu levava 1 hora para chegar em casa de bonde, o que significava que eu chegava em casa à meia-noite. Ele tinha passado lá para tentar falar comigo, mas não conseguiu me encontrar. Ele não sabia onde eu estava. Mas, no sábado à noite, ele me disse. Ele falou, o sumo sacerdote me informou que os espíritos vão te destruir. E já colocaram um preço alto.
pela sua cabeça. Entende? Eu preciso falar com você. Por favor, me ligue. Eu decidi. Havia um telefone público no corredor, lá embaixo no saguão, mas resolvi que era melhor ir a um restaurante na rua para poder conversar em particular. E eu liguei para ele e ele me disse, cara, eu preciso falar com você. Ele me disse, sua vida não vale nada. Ele falou, você não vai sobreviver. Ele disse, se você não voltar para o grande mestre, ele falou, amanhã essa vai ser sua última chance. E ele veio me visitar e tentou me convencer, durante 2 horas, de que eu deveria voltar para a sociedade. Eu disse, não, eu seria um perdedor. Como assim? Você seria um perdedor? Ele disse, você seria rico, seria famoso e estaria fazendo um trabalho tremendo, que poderia beneficiar a humanidade. Eu disse, eu sei exatamente como Satanás beneficia a humanidade. Além disso, eu disse, agora eu tenho um novo mestre. E ele é super rico. E além disso, ele não só me promete ouro, prata e abundância. Depois da ressurreição, da primeira ressurreição, mas ele me promete 100 milhões de anos de vida. E mais. E ele me disse que isso vai ser só o começo de uma vida boa. Agora estamos falando sério. Então meu amigo olhou para mim e disse, ou você está louco, ou você está falando uma verdade incrível. E eu disse, não estou louco, mas estou te contando uma verdade incrível. Agora vou te dizer por que não posso ir ver o seu grande mestre. Quero dizer, o sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote tinha prometido que resolveria tudo com o grande mestre. E vou te contar também o motivo de eu não ter medo de balas ou ameaças de qualquer tipo. Deixa eu te mostrar uma coisa. Fui até uma mesa onde estava a minha Bíblia, que eu tinha lido. Nas minhas devoções daquela manhã, li sobre a experiência de Zacarias. Sabe, o grande rei assírio, o general, que tinha vindo, você sabe, até Jerusalém. Zacarias levou a carta diante do Senhor, contou exatamente o que eles pretendiam fazer, e o Senhor disse, nós vamos cuidar deles. Se não me engano, acho que 280 mil homens foram mortos. Nesse caso, ou 180 mil, cerca de 180 mil pessoas morreram enquanto dormiam. Você sabia disso? Da mesma forma que Senaqueribe ameaçava Jerusalém e a vida de Ezequias, e Ezequias levou o problema ao Senhor, e ele protegeu Jerusalém e destruiu o inimigo. Deus faria isso por você, é isso mesmo, e o Senhor ainda faz isso hoje, e agora você tem um ministério de oração ao redor do mundo. Uma das perguntas que recebemos, e vamos dedicar a segunda metade do nosso programa daqui a pouco para responder perguntas que vocês estão enviando. Mas uma pergunta muito comum é: sua vida de oração parece tão poderosa e eficaz? E as pessoas ficam se perguntando, o que você tem de diferente da pessoa comum? Eu estava conversando com a Karen ontem à noite e disse, acho que depois que uma pessoa vê o poder do diabo, fica muito mais fácil acreditar na realidade de Deus. E você sabe que isso é real. E da mesma forma, você não pode ser um verdadeiro cristão sem, de certa forma, acreditar na existência do diabo. Existe uma batalha espiritual acontecendo e você está ciente disso. E então, quando você ora, você sabe que tem alguém ouvindo. E a fé é um dos elementos mais importantes. Eu estava em uma necessidade terrível da bênção de Deus na minha vida. Porque eu sabia que tinha inimigos poderosos atrás de mim para me destruir. Então, meu relacionamento com Cristo, todos os dias. Quando eu abri os olhos pela primeira vez, era levar minha mente ao Santo dos Santos do Santuário Celestial. E tirar 4 ou 5 minutos para dizer ao Senhor Jesus o quanto eu estava feliz. Eu estava dizendo que estou vivo. E eu venho fazendo isso há 51 anos. Meu relacionamento com Cristo cresceu. Por causa do fato de que Ele abençoou minha vida de tantas pequenas maneiras. E isso foi o que mais me impressionou. Entende? Nós sabemos que Deus pode fazer grandes milagres, mas para Deus realizar muitos pequenos milagres ao longo do caminho, para te manter vivo e te permitir continuar vendo os milagres da criação.
Agora, vou te trazer de volta a um desses grandes milagres que você mencionou. Quando você estava na UTI, na unidade de terapia intensiva, com seu problema no coração, você orou por todos naquele andar e por um homem em especial. Teve uma resposta em comum à oração. Senhor Smith, conta pra gente. Responda sobre a oração rápido. Tudo bem. Eu fui levado para lá, como já disse antes, no sábado de manhã, às 10 horas. Eu estava muito, muito mal. Depois que eles já tinham me ligado aos aparelhos e feito tudo o que precisava ser feito. E então me disseram que minha esposa só poderia me ver por 10 minutos a cada 2 horas. Eu disse, isso me ajuda muito. Então, foi ótimo. Enfim, no domingo à noite, eu ainda estava vivo e eu vi. Havia 14 unidades de vidro, quartos com pessoas lá dentro. Estava tudo lotado. E por causa das grandes emergências, havia 3 camas bem ao lado da estação de enfermagem, e eu era uma delas. E eu conseguia ouvir o que estava acontecendo entre as conversas das enfermeiras. E a enfermeira-chefe disse, acho que vou ter que chamar mais ajuda. As pessoas estavam entrando em situações de crise. Um senhor idoso, de uns 80 anos, ao meu lado, precisavam de 2 enfermeiras só para evitar que ele engasgasse e morresse. A enfermeira disse para a enfermeira mais jovem, a gente tem que fazer isso. É para isso que estamos aqui. E aí, a enfermeira mais jovem, bem, ela tinha de tentar manter ele respirando. Resumindo a história, mas eu fiquei ouvindo, vendo todas aquelas pessoas ali, e de repente, um pensamento veio à minha mente, que em 1946, o sumo sacerdote tinha dito que Satanás e seus anjos adoram ver pessoas morrendo. Ver seres humanos morrendo, especialmente em tempos de guerra. E quando acontecem grandes batalhas e muitas pessoas morrem, eles fazem uma celebração disso. E essas palavras voltaram à minha mente, como se tivesse sido ontem. E eu pensei comigo mesmo, tem muita gente aqui que não vai sobreviver essa noite. E elevei meu pensamento ao Senhor. Porque quando eu falava, era quase num sussurro. Eu estava tão fraco assim. Na verdade, para virar minha cabeça no travesseiro, eu tinha de fazer um esforço concentrado só para conseguir olhar para o monitor. Eu estava marcando 228 batimentos por minuto, entre 200 e 228. E eu comecei a orar. Eu disse, Senhor Jesus, o Senhor sabe, é muito triste ver essas pessoas aqui, nessa terra do inimigo. Todos nós vamos para o túmulo mais cedo ou mais tarde. Mas eu acredito que há muitas pessoas aqui que não vão sobreviver esta noite. E eu temo que elas não estejam preparadas para ressuscitar na primeira ressurreição. E pelo fato de que o Senhor já pagou o sacrifício pela salvação delas. E que o remédio é sagrado, sangue divino. Está disponível para ser apropriado por eles. E ao pedir uma ajuda especial, veja, isso é o que há de mais bonito em ser intercessor nesta terra do inimigo. O plano, o superplano entre. Bem, as regras de engajamento da guerra são tais que... Eu entendo, pelo que o sacerdote espírita disse, pelo que li na Bíblia e nos escritos de Ellen White, que Deus depende tremendamente de nós para pedir ajuda pelos outros, não por nós mesmos. Porque quando fazemos isso, então o Espírito de Deus e seus anjos podem entrar no domínio de Satanás e legalmente cuidar de muitas situações ruins. Mas se não pedirmos essa ajuda, para nós mesmos ou para os outros, Satanás e seus anjos dizem, você não tem nada que estar aqui, volte para lá. Certo. Vocês são nossos, sabe? Enquanto eu orava para que o Senhor curasse essas pessoas e as tirasse daqui, se não fosse para serem poucos dias, que as tirasse deste hospital e lhes desse uma segunda chance, para que pudessem se aproximar de ti. E eu disse, Senhor, eu não sei o nome dessas pessoas, mas vou te dizer uma coisa, eu vou orar. Que o Senhor faça isso todos os dias. Vou orar para que os pecados e iniquidades deles sejam perdoados e que o Senhor aplique a eles o remédio do teu sangue sagrado, derramado no Calvário para a salvação deles. E, Senhor, eu prometo, vou fazer isso por muito tempo. E eu disse, dá a eles uma chance, dá a eles mais uma chance.
E as coisas ficaram completamente fora de controle. Ficou uma loucura. Ficou terrível. Mais pessoas começaram a passar por angústias, confusões e dificuldades. E então a enfermeira pegou o alto-falante e disse: preciso de mais enfermeiras. Venham ajudar. E de repente, um homem na unidade 9 chamado Senhor Smith, o coração dele parou. E quando o coração para, algo acontece ali, na estação de enfermagem. Ou é um alarme ou uma luz. Eu não consigo. Não lembro o que era, mas enfim. A enfermeira disse para todos os médicos: por favor, venham ajudar. E ela anunciou algum tipo de código. Código azul, pelo menos aqui é assim. Sim. Enfim, os 3 médicos vieram correndo direto para a porta. A entrada da unidade ficava bem na frente da porta. Eles passaram direto por ali, correram para dentro. O ressuscitador estava na outra ponta da unidade. A enfermeira tinha corrido para pegar o aparelho. Eles tentaram reanimar esse homem por cerca de 10 minutos. E um dos médicos saiu e disse: Andy se foi. Ele nunca o trará de volta. O que aconteceu foi que eu disse ao Senhor: querido Jesus, antes de eu morrer, eu gostaria muito que o Senhor me permitisse ver o poder da sua ressurreição em ação, fazendo com que o coração do Senhor voltasse a bater. E, Senhor, que o Senhor o e que ele possa viver por muitos anos. Porque o Senhor chora o tempo todo. Veja, não havia aquela salinha de espera. E a senhora Smith também estava lá, e ela tinha dito para ele, ela disse: minha esposa disse que eu tenho um marido que ora. E ela disse: você poderia pedir para o seu marido orar pelo meu marido? Então eu disse ao Senhor: por favor, deixa eu ver o poder da tua ressurreição. Imediatamente, um grito ecoou. Havia 3 enfermeiras ali, naquela sala, 2 médicos. E então a senhora Smith me contou 4 dias depois, quando conversei com ela e o marido no andar cardíaco, que a enfermeira tinha acabado de puxar um lençol sobre a cabeça do marido dela quando ele se sentou na cama. Ele se sentou na cama e as mulheres, até mesmo a senhora Mitty, ela disse: eu não consegui evitar. E só, seja lá o que ela fez. Enfim, ele disse: o que vocês, todo esse pessoal, estão fazendo aqui? Bem, o médico disse: olha, você estava com problemas no coração, tentamos te ajudar. Ele disse: tenho problema no coração. Ele disse: meu coração está bom, mas preciso de comida. Eu não como há 3 dias. E a senhora Smith, eu disse para a Hilda que o marido dela tinha decidido que queria morrer. Então ele ficou 3 dias sem comer e nem sequer beber. Nem sequer bebeu por 3 dias. Ele queria morrer porque já estava cansado desse negócio do coração. Então, ele viveu mais 5 anos depois disso. E eu entendi que ele se tornou um c... depois disso. É mesmo? E pelo que eu entendi, sim. E a filha deles, pelo que eu soube, leu meu livro, atribuindo ao sobrenatural. Então ainda vemos ressurreições, não é? Deus faz isso. Agora, qual é a sua passagem favorita da Bíblia? Muitas pessoas aqui podem querer saber. Você tem uma favorita? Bom, vou te dizer uma coisa. Vou precisar falar um pouco sobre meu relacionamento pessoal com Cristo para poder explicar isso. Veja bem. Depois que me tornei um ministro do sábado, eu estava trabalhando na oficina e os sindicatos estavam chegando. Eles iam obrigar algumas pessoas a trabalhar no sábado por causa de um acordo especial que tinham feito. E eu disse ao chefe, falei, olha, sinto muito, mas vou ter de sair desse emprego. As dificuldades estão ficando grandes demais para mim. Porque, sabe, eles chegaram a ir até minha casa e tentaram arrombar a porta uma vez, e eu já tinha tido o suficiente daquilo. Isso foi antes de eu me casar com a Hilda. Não era bom. Então, depois que a gente se casou, eu e a Hilda, em 47, eu decidi que ia largar a fábrica. O que eu fiz, ia vendê-la. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Meu pai era um homem de negócios, tinha uma empresa de transporte. Fazia frete de New Brunswick até Montreal, Quebec. Em vendas, ele ganhava muito dinheiro. Mas eu não conseguia vender sorvete nem em julho.
de tão ruim que eu era como vendedor. Então eu disse para Amy, quando eu estava crescendo, eu disse, nunca na vida eu vou ser vendedor. E eu disse isso para mim mesmo muitas vezes. Mas, uma vez que eu comecei a pensar nisso e estava procurando emprego em Montreal, eu disse, quando eu largar esse emprego, vou entrar para vendas. Então eu disse ao Senhor, Senhor, eu preciso poder guardar o sábado bíblico da criação. Eu preciso das tuas bênçãos. Em vendas, eu vou poder controlar as coisas. No sábado, eu posso ir à igreja e te agradecer pela experiência gloriosa de ver o teu Espírito Santo agir para que Roger Mornial possa ganhar a vida em 5 dias e estar na igreja no sábado com sua esposa e o filho. Nós tivemos um menininho que nasceu 2 anos depois, em 1948. Então, o Senhor começou a agir em meu favor. Naquela época, eu era o que você chamaria. Como meu chefe disse uma vez, ele disse, você é um vendedor silencioso. Porque eu trabalhei nas páginas amarelas por cerca de 20 anos, vendendo anúncios para diretórios telefônicos. É um negócio difícil, porque você não pode chegar para pessoas que gastam dezenas de milhares de dólares em rádio, TV, jornais, revistas, outdoors e todo tipo de coisa. E quando chega a hora de colocar o nome deles nas páginas amarelas, tudo isso, eles dizem, tudo que eu preciso é de um nome em negrito. Todo mundo já me conhece. Você sabe? E você nunca consegue vender para eles um anúncio de destaque. Mas eu conversei com o Senhor antes de entrar nesse negócio e disse, Senhor, Tu és capaz de criar no coração das pessoas um desejo, acima de qualquer outro que elas já tiveram na vida, de comprar grandes anúncios do Roger Mornial, para que eu possa ganhar dinheiro, pagar meus dízimos, ajudar com algumas ofertas e poder estar na igreja no sábado e ainda ter dinheiro guardado. E foi isso que o Senhor fez por mim. Agora, por quanto tempo você fez isso? Por quanto tempo foi vendedor de anúncios? Nos últimos 5 anos, fui gerente de vendas do Sistema Telefônico Continental no Nordeste dos Estados Unidos, cobrindo 8 estados. Eu era responsável pelas pessoas lá, daquela região. Mas por 15 anos, eu fui vendedor. E, sabe, por exemplo, em Buffalo, você pegava o 31º melhor vendedor que eles tinham nas páginas amarelas e oferecia para ele se transferir para Buffalo em 1968. O gerente de divisão me disse, ele falou, como eu gostaria de ver você pedir transferência para Buffalo. Ele disse, ele falou, ele disse, você é o meu orgulho. Eu falei, como assim, seu orgulho? Ele disse, eu te contratei justamente na época em que a empresa tinha decidido não contratar mais ninguém que não tivesse faculdade, educação universitária. E ele me contou sobre isso. Ele tinha discutido com o vice-presidente da empresa dizendo que tinha esse cara que ele achava que ia fazer um trabalho incrível para eles. E eu sempre estava no quartil superior da equipe de vendas. Não importava onde eu estivesse. Em diferentes áreas trabalhando com listas telefônicas. E ele disse, por que você não pede uma transferência para Buffalo? Então eu pedi e fui aceito. Lá estava eu, com 31 vendedores de telefone. Quer dizer, 31 vendedores de campo. E 30. E 11 vendedoras por telefone que cuidavam dos médicos, advogados e de diferentes segmentos. E em 1968, em Buffalo, Nova York, um anúncio de 4,5 por 4 custava 411 dólares por mês. Agora, quando você vai falar com um empresário que está gastando, como esse cara que eu tenho em mente, um vendedor de pneus, ele gastava 91 dólares por mês. Ele tinha um anúncio informativo de 1 polegada aqui, algumas listagens ali e mais alguma coisa. E aí, você chega lá com um anúncio de 4,5 por 4. Esse cara olha para você e diz, você tá maluco? Vai tentar me vender esse negócio. Eu disse, não, só quero te mostrar. Ele diz, não estou impressionado. Ele fala, os profissionais já vieram aqui antes de você, ele diz. Os profissionais já vieram aqui há anos. Eles nunca conseguiram me vender anúncio em lista telefônica, anúncio de destaque. Para mim, isso não vale nada. Eu disse, ainda bem que você me falou isso. Me conta como você se sente em relação a isso, porque eu tenho uma novidade para você, uma boa notícia. Você sabia que a sua publicidade na lista telefônica das páginas amarelas agora foi reconhecida pelo governo federal? Eles escreveram livros sobre como abrir e administrar pequenos negócios. E eles dizem em todos esses livros, certifique-se de que sua primeira e mais importante publicidade seja ser estar com um anúncio de destaque, se possível, nas páginas amarelas do telefone, porque é lá que as pessoas vão quando decidem comprar. Elas querem ir lá só para refrescar a memória sobre o endereço ou o telefone de algum concorrente, seja lá o que for, e acabam vendo seu belo anúncio de destaque e dizem, ei, vamos tentar esse cara. Você sabe?
Então eu disse, é uma forma de seguro para o negócio. Seguro para o negócio, né? Aí ele pega o negócio, olha para ele. Nunca tinha pensado desse jeito. Você mesmo fez esse trabalho. Eu disse, sim. Falou, você é um cara bem esperto. Bom, eu disse, já estou de olho nisso faz tempo e a gente cria anúncios legais. Gostei de como você montou isso. Ei, Joe, vem aqui. Ele chamou o irmão dele, tá vendo? Joe veio, olha esse anúncio nas páginas amarelas. Joe diz, você ficou maluco? Vai comprar isso. Não, eu quero te mostrar. Eu vou comprar. Então, tá vendo, eu sou o vendedor silencioso. Meu chefe, às vezes, ia comigo e ficava me observando. Ele dizia, você dá 2 bons motivos querer o anúncio e depois fica quieto. Não consigo entender. Ele falou, me metia lá várias vezes. Veja, depois que eu vendia para o cara aquele anúncio grande, falo de outros casos, que ele tinha ido comigo em um trabalho. Depois que a gente saía de lá, ele falava, vamos descer a rua, conversar sobre isso. Ele disse, isso é milagroso. Você viu como esse cara comprou o seu anúncio? Você nem abriu a boca. Você não disse nada de importante. Eu falei, é isso mesmo. Se eu falasse demais, não conseguiria fechar 5 vendas por dia. Veja, porque não era só um grande vendedor. Então, Isso aumentava. quando achavam que você estava em silêncio, estava rezando? Isso mesmo. Eu disse, Senhor Jesus, ele é um daqueles caras gordos. Ele tem muito dinheiro. Provavelmente nunca vai conseguir gastar tudo. Você sabe? E algum filho vai herdar isso. E vai torrar tudo. Tudo que eu preciso é de uma partezinha disso, tipo uns $411 por mês. Entende? Então, Senhor, será que o Senhor poderia, me surpreender de novo? Eu sempre disse isso para o Senhor. Eu dizia, me surpreenda de novo, Senhor, e que o teu Espírito Santo crie no coração desse cara um desejo de ter esse anúncio mais do que qualquer outra coisa que ele já desejou, e que eu fique de boca fechada. E aí, eu agradeço a ele pelo que já fez antes, entendeu? E aí, de repente, o cara fala, olha, Joe, eu vou pegar esse anúncio este ano. Eu quero porque eu quero. Eu posso te dar um bom motivo pelo qual eu quero, mas eu quero. E isso é bom o suficiente para você? O irmão vai embora e diz, faça o que quiser, você tem dinheiro. Eu gosto de um anúncio grande, onde o cara tinha uma informação de 1 polegada em alguns anúncios. Agora, saio de lá com um anúncio de destaque. E é assim que o Senhor tem agido comigo ao longo dos anos. Agora, você começou a me contar sobre sua escritura favorita. Ainda vamos falar sobre isso? Olha, Isso mesmo. sim, estamos indo. Nós estamos. Agora veja, eu descobri isso pela experiência. O Espírito Santo, nós precisamos da bênção do Espírito Santo em nossas vidas para conseguir ter sucesso em qualquer coisa que a gente faça, certo? A Ellen White diz que a prosperidade marcante que acompanhou tudo que foi colocado aos cuidados de José não foi resultado de um milagre direto, mas sim que seu cuidado diligente e energia foram coroados com a bênção divina. Então é aí que está o sucesso. Por isso eu quero a bênção divina. Então eu orei ao meu Pai Celestial e disse, querido Pai sábio, eu preciso ser sábio, inteligente, inofensivo como uma pomba e astuto como uma serpente. E nesse negócio de vendas, caso contrário eu não vou conseguir. E eu preciso que o teu Espírito Santo me abençoe e me torne esperto. Entende? O suficiente para vender. Fui direcionado à crucificação de Cristo por Ellen White, lendo os escritos dela. E eu descobri, por experiência, que se você se familiarizar com o que Cristo fez por nós para comprar nossa redenção, você se familiarizar com o imenso amor que Ele teve por nós, e se você se familiarizar com o seu poder, sua fé vai crescer. E a fé é uma coisa linda. Jesus tinha saído em uma turnê evangelística com seus discípulos. E nos é dito que ele ressuscitou mortos e fez tantas coisas. Curou muita gente. Mas quando ele voltou para Nazaré, as pessoas da cidade disseram, eu não consigo acreditar nisso, todos esses milagres que ele fez. Esse não é o filho de José e, sabe, de Maria. E o irmão e as irmãs dele estão aqui com a gente. E a Bíblia diz, em Mateus 13,
e 58. Ele não fez muitos milagres ali. Por causa da incredulidade deles. Agora, eu estudei essa questão da incredulidade, essa questão da fé, e descobri que, na natureza caída do homem, nós temos, em nossa natureza, uma capacidade de desconfiar de Deus e sermos muito incrédulos. Isso é o que é natural para nós fazermos. A fé é para construir confiança, a nossa confiança em Deus. Quanta confiança em Deus você gostaria de ter? Bem, tudo isso está fundamentado. Tudo isso pode ser encontrado no capítulo do poder da Bíblia, que eu chamo de o capítulo 27 de Mateus. Entende? À medida que fui me familiarizando com esse capítulo do poder e vi o Senhor agir de maneiras maravilhosas e milagrosas, e ao ver minha fé aumentar, o Senhor pôde fazer coisas ainda maiores por mim e abençoar a vida de outras pessoas. Eu disse, é isso. Veja, Ellen White diz que o que é necessário. Agora, isso foi na virada do século. Ela disse, o que o povo de Deus precisa agora é ter uma fé viva. E ela explicou, ela disse, uma fé viva é uma fé que vai te dar um aumento de força espiritual e vai sustentar em você uma confiança inabalável em nosso Pai Celestial e no poder do seu Espírito Santo. Ok? Esse é o tipo de fé que eu gosto. Então eu disse, querido Senhor, preciso desse tipo de fé. Agora comecei a me familiarizar com essas lindas palavras e gostaria de citar algumas de Mateus 27. Sim. Agora, você memorizou o capítulo 27 de Mateus. Quais versículos? Versículos 24 até 54. Ok. Isso vai te levar do tribunal de Pilatos até o Gólgota, onde Cristo morreu na cruz. E lá você vai ouvir um centurião e seus soldados, pagãos, dizer que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Depois que eu citar os versículos, se quiser citar seu trechinho sobre o que White disse que aconteceu ali, tudo bem? Agora, a Bíblia diz que quando Pilatos viu que não conseguia nada com os judeus, mas que, na verdade, um tumulto havia começado, ou seja, um motim tinha se iniciado, ele pegou água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo, eu sou inocente do sangue deste homem justo. Isso é com vocês. Então todo o povo respondeu e disse, o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então ele soltou Barrabás para eles. E, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram ao redor dele toda a tropa. Eles o despiram e colocaram nele um manto escarlate, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e colocaram um caniço em sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo, salve, rei dos judeus. Cuspiram nele, pegaram o caniço e batiam em sua cabeça. E depois de terem zombado dele, depois de terem feito isso, tiraram dele o manto e colocaram suas próprias roupas e o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão. A ele, obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E quando chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, deram a ele vinagre misturado com fel para beber, mas, tendo provado, não quis beber. E o crucificaram e repartiram suas vestes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, sentados, ficaram ali vigiando. E, por cima da sua cabeça, puseram uma inscrição, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, também os principais sacerdotes zombavam dele, dizendo, se ele é o Filho de Deus, que se salve, então nós creremos nele. E, desde a 6ª hora, houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora.
E, por volta da 9ª, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabactane. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: Este homem chama por Elias. E imediatamente um deles correu, pegou uma esponja, encheu-a de vinagre, colocou-a numa vara e deu-lhe de beber. Mas outros disseram: Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Jesus, depois de clamar novamente em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele guardavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram tomados de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. É isso. E louvado seja o Senhor. Sabe, é aí que está o poder. Está na cruz. E vou te dizer uma coisa. Agora você recita quase todo dia? Todo dia. Todo dia. Com licença, às vezes estou com pressa, como qualquer outra pessoa. Tenho pessoas morrendo e precisam de ajuda. E eu tenho que pegar o telefone. Eu preciso ajudar, incentivar e tudo mais. Orar com eles. Então eu digo para as pessoas, veja, quando eu escrevo para todo mundo que eu respondo uma carta, digo como vou orar por um ente querido ou por alguém, eu sempre menciono o capítulo 27 de Mateus como o capítulo do poder. E lá eu digo para eles, se você estiver sem tempo e não conseguir ler os 30 versículos inteiros, leia pelo menos os últimos 10. E para médicos e pessoas que têm compromissos marcados, que precisam estar na sala de cirurgia às 7 horas, seja lá o que for, já recebi várias cartas de médicos dizendo: minha experiência cristã, estou tão insatisfeito comigo mesmo. E eu não posso realmente me culpar, de certa forma, por causa do fato de que eu me dediquei ao benefício da humanidade e preciso estar lá para ajudar. Mas quando eu poderia me ajudar a ter uma comunhão mais próxima com Cristo? E eu escrevo para eles algumas dessas coisas que estou te contando aqui hoje à noite. E já recebi ligações deles dizendo: que coisa linda. Agora veja, o que eu digo para os meus leitores é o seguinte. Eu vou te dar uma fórmula para uma vida cristã bem-sucedida e vitoriosa que não vai te decepcionar. E se você fizer isso agora, você vai precisar ler uma boa quantidade de versículos todos os dias da Bíblia. Mas se você fizer isso por um ano, posso te garantir que você nunca mais será a mesma pessoa. O motivo é que você vai receber um momento de força espiritual ao fazer isso. E quando se passarem 365 dias, você terá memorizado esses 30 belos versículos sobre a vida de Cristo e nossa redenção. E sabe de uma coisa? Eu recebo tantas pessoas me escrevendo 3 meses depois, 6 meses depois. Eles dizem: obrigado. Você não pode. Olha, eles simplesmente não param. Eles louvam a Deus, me agradecem, mas eu não faço nada. Bem, eu sei que o poder para o avivamento está na palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E se o poder para o avivamento está na palavra, qual parte da palavra seria a mais potente? Seriam as cenas da cruz. E se uma pessoa pudesse se saturar disso todos os dias, e eu percebo que, mesmo que você recite isso nas suas devoções particulares e talvez quando visita outras pessoas, ainda assim isso te toca toda vez que você fala. Isso porque não são só as palavras. Você conhece quem estava pendurada naquela cruz. Antes de recitar essas palavras, à frente das pessoas, eu preciso orar porque eu costumava chorar o tempo todo. No meio, eu costumava desabar e chorar. Eu digo: Senhor, não vai beneficiar ninguém ver que eu choro. Então, o Senhor pode me ajudar hoje à noite enquanto eu recito meus versículos favoritos da Bíblia, para que o teu Espírito Santo me sustente e eu não desabe e chore. Bem, sabe, é importante que isso te emocione. Se for emocionar os outros,
Tem circulado alguns boatos de que você gostaria aqui. Já falamos daquele sobre você estar morto. E sabemos que você está muito vivo agora. Mas alguns dos outros boatos. Por exemplo, eu entendi que algumas pessoas acham que você não acredita mais que os ímpios serão lançados no lago de fogo. Foi isso que disseram. Eu não disse que sim. É eles. Teve um médico que me disse, em 1993, você sabe, a experiência agradável de receber 5 estudantes de medicina da Universidade de Loma Linda na nossa casa. E esses jovens tinham lido meus livros, tinham sublinhado várias coisas e estavam cheios de um grande desejo de buscar um relacionamento mais próximo com Cristo. E eles achavam que talvez eu pudesse ajudá-los. Agora todos eles, sabe, já se formaram e estão atuando, trabalhando e tal. E um médico me escreveu há cerca de um mês e contou como estava feliz por ter feito aquela viagem de 7 horas, de Loma Linda até onde eu moro. E então ele disse que ele tinha, mas ele ficou chateado com o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Especialmente porque, estão dizendo que você não acredita mais na destruição dos ímpios como a Bíblia diz que acontecerá. E que você também disse que Deus simplesmente fará os ímpios dormirem e pronto. E se você disse essas coisas, poderia me dar as razões pelas quais você pensa assim? E eu liguei para ele e disse, é só gente tentando. Desacreditar seus livros. Desacreditar. Espalhar boatos. Sim. E meu ministério de oração e tudo mais. Sabe, o diabo nunca fica mais assustado. E isso, eu acho que é uma citação do espírito de profecia, do que quando o povo de Deus ora. E se você está fazendo um trabalho para incentivar as pessoas, através do seu ministério e dos seus livros, a orar, isso faz o diabo tremer. E você pode esperar que ele vai espalhar boatos e causar problemas para desacreditar. Por exemplo, eu entendo que alguns estão dizendo que agora você está promovendo a filosofia do movimento Nova Era. Sim, essa foi boa. Eu recebi uma carta de uma senhora que me disse, estou lhe enviando esta carta porque sinto que você realmente precisa estar ciente de um problema que está acontecendo na mente de algumas pessoas. Que agora você está mudando o seu foco para ideias da nova era. E ela sublinhou em vermelho essa parte da carta onde essa senhora diz, o que é isso agora, Roger Mornial? Você sabe? Ele diz que devemos orar para que Deus nos envolva com uma atmosfera celestial gloriosa de luz e paz. E ela disse, nunca ouvi nada assim sendo ensinado na igreja adventista. Então ele está se desviando. Ela tinha outros pontos e tudo mais. Tudo bem. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Eu tinha escrito no meu livro, então usei muitos escritos do espírito de profecia. Ellen White diz que, por exemplo, há um artigo no Testemunhos para a Igreja, volume 8º, onde a serva do Senhor, em 5 páginas, intitula-se O Poder Prometido. E ela diz, Deus não nos pede para fazermos com nossas próprias forças a obra diante de nós. Ele fez provisão divina para todas as emergências para as quais nossos recursos humanos são insuficientes. Ele dá o Espírito Santo para ajudar em toda dificuldade, para fortalecer nossa esperança e segurança, para iluminar nossas mentes e purificar nossos corações. Cristo providenciou para que sua igreja seja um corpo transformado, iluminado com a luz do céu, possuindo a glória de Emanuel. E é seu propósito que todo cristão esteja cercado por uma atmosfera celestial gloriosa de luz e paz. Então, essa senhora... Citando Espírito Profecia. Isso mesmo, essa senhora que, na verdade, não tinha lido meu livro, mas alguém provavelmente contou para ela sobre ele. E ela disse, nossa, isso é a nova era, você sabe? E ela estava muito angustiada. É muito fácil para uma pessoa se apegar a uma frase ambígua e tentar tirar alguma coisa disso. Estamos quase sem tempo para esta parte. E eu gostaria de lembrar a todos os nossos convidados que estão aqui esta noite que nós vamos oferecer na segunda metade. Conforme o Senhor guiar, há oportunidade para vocês fazerem perguntas escrevendo-as no cartão.
É muito difícil conseguir microfones de áudio para todo mundo. Então, se você tiver perguntas que escreveu nesses cartões que fornecemos, talvez também tenha pedidos pessoais de oração. E o irmão Mornial vai levar esses cartões para casa, adicioná-los à sua lista de orações. E eu acredito que ele poderia passar a noite toda contando para vocês os milagres de como Deus transformou situações da vida das pessoas que estão na sua lista de orações. Se você quiser escrever uma pergunta para a segunda parte, passá-la para o corredor. Temos recepcionistas que vão entregá-las ao Mike, que é nosso assistente de produção. Ele vai trazê-las para cá. Vamos dar uma breve pausa para o irmão Mornial, deixar ele respirar fundo, tomar uma água e... Talvez o Dom venha aqui e a gente cante uma música para podermos levantar, nos alongar e respirar. Alguns de vocês talvez precisem sair. Esperamos que você possa ficar, porque achamos que os milagres e alguns dos melhores relatórios ainda estão por vir. Ainda virá. Mas, neste momento, antes de concluirmos esta parte, se você tiver alguma pergunta, escreva no seu cartão ou um pedido especial de oração para o irmão Mornial. E eu gostaria de pedir se você poderia encerrar esta parte pedindo a bênção do Senhor sobre as pessoas que estão aqui, sobre aqueles que estão assistindo e para que todos nós possamos ter um reavivamento em nossas vidas. Você poderia, por favor, nos conduzir em oração? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso grande Redentor, nós te amamos tanto pelo fato de que tu és o solucionador dos nossos problemas. Tu percorreste o caminho do Calvário e compraste a nossa redenção a um preço tão alto. Senhor, queremos te agradecer pelo que fizeste por nós e oramos por um caminhar mais próximo contigo. Uma bela experiência de ver o Espírito Santo de Deus, teu representante na terra, fazer coisas maravilhosas para trazer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, abençoa todos aqui presentes e nos dá a todos um novo começo, por assim dizer. Porque tu logo virás, Senhor Jesus, e queremos ter vivido para ti de maneiras poderosas e gloriosas, te dando a chance e a oportunidade, pela fé que tu nos considerais, de vir teu Espírito realizar maravilhosos milagres de graça divina. Abençoa-nos, nós te pedimos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em teu santo nome. Amém.